Olá, muito boa tarde para você. Eleições 2012, o Band Cidade desta segunda-feira começa destacando a primeira pesquisa Perspectiva Band, que revela a preferência dos eleitores da capital entre os 9 candidatos que este ano disputam a Prefeitura de Manaus. Confira os números. Eleições 2012, você decide na Band. Na pesquisa realizada pela empresa Perspectiva entre os dias 16 e 20 de julho, o candidato Arthur Virgílio Neto, do PSDB, sai na frente com 23% das intenções de voto. Em segundo lugar, está a candidata Vanessa Graziotin, do PCdoB, que aparece com 20% da preferência do eleitor. Em seguida, vem Serafim Correia, do PSB, com 18% das intenções de voto. Em quarto lugar, está o candidato Henrique Oliveira, do PR, com 12% da preferência dos eleitores. O candidato Sabino Castelo Branco, do PTB, está em quinto lugar com 8%. Na sexta posição está Pauderney Avelino, do Democratas, com 6% das intenções de voto. Já os candidatos Luiz Navarro, do PCB, Herbert Amazonas, do PSTU e Jerônimo Maranhão, do PMN, tiveram menos de 1% das intenções de voto. 7% dos entrevistados responderam que vão anular ou votar em branco nestas eleições. Já 4% dos entrevistados informaram não saber em que candidato votar. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número 00007-2012. A margem de erro é de mais ou menos 3%. Eleições 2012, você decide na Band. E para comentar a pesquisa, eu recebo aqui no estúdio Durango Duarte, diretor da empresa Perspectiva. Muito boa tarde, Durango. Prazer em recebê-lo aqui no Band Cidade. Bom, esses resultados mostram um empate técnico entre os 3 primeiros candidatos. Eu diria até melhor. Nós temos 3 empates técnicos. O primeiro, o segundo e o terceiro colocado tiveram uma variação de 18% a 23%. Se aplicarmos a margem de erro de 3%, eventualmente para o candidato Arthur Neto, 23 menos 3, 20. Para Serafim Correia, positivamente, 18 mais 3, 21. Ou seja, um primeiro bloco onde os 3 líderes têm uma variação dentro da margem de erro. Mas há um segundo empate técnico entre o quarto, o quinto e o sexto. 12, 8 e 6. Também um empate técnico. E um terceiro empate técnico com os 3 últimos, que todos ficaram na faixa de menos de 1%. Ou seja, a gente poderia dizer que essa pesquisa tem um triplo empate técnico. E Durango, com esses primeiros resultados, a gente já pode ver indícios aí de um segundo turno? Não diria indícios, eu diria absoluta certeza que a cidade de Manaus, que desde 1992 elege os seus prefeitos através do processo eleitoral de 2 etapas, podemos ter absoluta certeza de que teremos segundo turno. O que a gente não tem certeza é quem serão os 2 que irão para o segundo turno. E esses resultados da pergunta estimulada, eles são mais importantes ou existem alguns outros argumentos que podem ser mais considerados numa pesquisa como essa? Eu diria que a pergunta espontânea, que refere-se ao sentimento mais concreto de que você realmente tem nesse momento, dá para fazer uma análise diferenciada da estimulada. Exemplo, 67% dos eleitores de Manaus, o que equivale a você que está nos assistindo em casa, a 670 mil eleitores, não tem candidato a prefeito quando você pergunta qual é o seu candidato. Somente quando é estimulado, quando você apresenta uma cartela com a foto dos candidatos, é que o quadro se define como você viu na tabela apresentada para vocês. Eu diria que temos muitos fatos, muitos acontecimentos e temos, acima de tudo, o horário eleitoral a partir do dia 21 de agosto, terça-feira, que irá realmente definir o quadro político. Porque, do ponto de vista espontâneo, menos de 33% da população de Manaus já definiu realmente em quem vai votar e dificilmente muda o voto. Eu acho que essa seria a diferença que a gente pode considerar entre a espontânea e a estimulada. Mas a estimulada, ela é mais usada como referência, porque ela é o padrão que estabelece até onde você está nesse exato momento, o máximo que você atinge. Então, eu diria que por hábito cultural, os veículos de comunicação e as empresas de pesquisa sempre utilizam a estimulada como um elemento, vamos dizer, didático do entendimento do quadro político.
Ou seja, quer dizer que a partir então do início da propaganda no rádio e na TV, esses números certamente vão mudar. Há uma tendência significativa, porque a história de Manaus, em todas as eleições para prefeito, principalmente nos últimos 15 dias, que antecede o dia 7 de outubro deste ano, nós teremos algumas variações. Eu diria que nos próximos dias as variações serão muito pequenas. Bom, essa mesma pesquisa ela avaliou também o grau de satisfação do governo do estado. Sim, a pesquisa avaliou não só a administração estadual, como a administração municipal do atual prefeito, que não é candidato à reeleição, abriu mão deste direito. O atual governador obteve de ótimo e bom 73%, o que é uma avaliação considerada comparativamente a outros estados, diríamos que excelente. A rejeição do governador, que é o ruim e péssimo, 7%. E o regular, que é aquele eleitor que nem diz que está aprovando, nem está reprovando, acha, é uma visão crítica do governo, 19%. A média final da nota do atual governador é 7,5%. Já na administração do prefeito, a gente diria que ficou um pouco tipo pizza, 3 grandes pedaços. Um pedaço, 1/3 aprovando, 1/3 regular e 1/3 reprovando. Tá certo, Durang. Já tem previsão aí para uma nova rodada de pesquisa para a corrida eleitoral aqui em Manaus? Eu diria que a gente pode começar a trabalhar com a ideia entre 6 e 10 de agosto, já numa segunda rodada, que nós teremos o maior prazer de apresentar aqui na Band, que é a nossa parceira nas eleições de 2012, e até o primeiro turno e no segundo turno, a nossa empresa estará aqui pelo menos 8 ou 10 vezes, dependendo do cenário político, divulgando para você, democraticamente, a tendência do sentimento do eleitorado da cidade de Manaus. Deve haver alguma pesquisa também indicando a preferência para vereador? Geralmente essas pesquisas não são públicas, elas são mais de caráter de consumo interno. As 2 ou 3 candidaturas com maior poder financeiro e de maior estrutura, geralmente encomendo essas pesquisas para, vamos dizer assim, monitorar a quem é que você investe mais financeiramente, porque geralmente o vereador às vezes não vincula o voto com o majoritário, então são pesquisas de bastidor, geralmente não são usadas como pesquisas para a opinião pública tomar conhecimento. Bom, e para finalizar, quais são os desafios que você acredita aí, com base nos números da pesquisa, que o próximo prefeito terá que encarar aqui, assumindo a Prefeitura de Manaus? Eu diria que o grande desafio do futuro prefeito passa, acima de tudo, por 2 palavras: competência e coragem. Competência porque, lamentavelmente, nós estamos vendo uma cidade que está próxima de um caos sobre todos os setores, cuja responsabilidade não é exclusiva do prefeito. A sociedade toda é responsável. Você que me assiste em casa, você também é responsável, quem sabe, por jogar lixo na rua, para não cuidar da sua calçada e outros comportamentos inadequados à cidadania. E eu diria que coragem exatamente para encarar o contraditório, porque em Manaus há uma característica: todo mundo se acha rei e manda na cidade e não respeita as regras. Coragem para enfrentar os interesses que realmente fazem com que a cidade não seja tão bonita quanto ela pode ser e não seja tão melhor quanto ela deve ser para todos os moradores. Tá certo, então. Durango Duarte, diretor da empresa Perspectiva, foi um prazer recebê-lo aqui no Band Cidade. Eu que agradeço e até a próxima oportunidade. Boa tarde para você. No próximo bloco do Band Cidade, a operadora Oi cumpre determinação da Anatel e suspende venda de novas linhas no estado. Entre as operadoras de celular, a Oi é a campeã de reclamações no Procon do Amazonas. E veja também, 56 cidades do interior do estado já concluíram os projetos dos resíduos sólidos para gerenciar esses resíduos nos municípios.